Fala, Ordem Demolei do Distrito Federal. Estamos aqui começando mais um programa da Voz do Sênior da Demolei Alumni DF, patrocinado pelo podcast Lado D, do nosso tio e irmão Denis. Estamos aqui para poder falar sobre a história do capítulo Coração de Estudante número 428, com convidados César, Davi e Filipinho. Então vamos lá, eu gostaria de falar sobre a trajetória de cada um de vocês no capítulo e queria começar por ordem de iniciação. Vamos começar pelo César. César iniciou em 2009. Isso. Então pode começar, porque a história de vocês se mistura com o capítulo, né? São 3 gerações aqui do capítulo, né? Eu iniciei em 2009, Davi 2013, Felipe 2015. Felipe em 2015, né? Sim. Então eu iniciei em 7 de novembro de 2009. Junto com o Matheus Sampaio e mais 5 Demoleis, então total de 7. E a gente pegou naquela época, era o SCODB e a RFB, né? Uhum. Eram 2 Supremos. E assim, depois que eu iniciei, comecei, já queria atuar bastante, eu era apaixonado pela maçonaria, eu sempre quis conhecer. Não tenho família maçônica, meu pai não é maçom, nenhum tio meu é maçom. Então eu sempre quis conhecer, sempre quis atuar. Então, sempre que eu era, desde de iniciático, eu já fazia parte das comissões. Então, eu fiz o primeiro jornal do capítulo Coração Estudante, entendeu? Legal. Que era... Coração Infartante. Coração Infartante. A gente publicou ele na festa de aniversário de 10 anos do capítulo, foi bem legal. Uhum. E aí, depois, em 2013, eu virei mestre conselheiro pelo capítulo, no segundo semestre. Atuei como orador, primeiro conselheiro, segundo conselheiro antes, né? E depois que eu virei mais conselheiro, virei secretário. Eu acho que como secretário foi assim que eu mais atuei no capítulo. Sim. Que era um trabalho muito administrativo e que eu me sentia como o braço direito do mestre conselheiro, sempre apoiando ele, lembrando da legislação, essas coisas. Quem era o mestre conselheiro? Era o Luquinhas, o Lucas Macedo, né? 2014. 2014. Depois de 2014, eu me candidatei para mestre conselheiro distrital, chamei o Leonardo Cardoso do JE para ser adjunto e, infelizmente ou felizmente, nós éramos uma chapa única, né? Uhum. Porque naquela época, era uma época que tinham poucos demoleis na ordem, então a gente não tinha uma pluralidade de capítulos muito grande, né? Mas... Foi uma chapa de união, porque havia muitas brigas no passado, né? Então foi uma chapa para pacificar o Distrito Federal. E nisso, em 2015, eu virei mestre conselheiro distrital e atuei no Gabinete Nacional também como secretário de legislação, na gestão do Ari... Júnior. Isso, Júnior. Ari Júnior em 2015. Acho que é isso. É um resumo bom, né? Não, perfeito. A gente vai... Depois a gente fala. História e tudo mais. Davi? Prazer, Davi Andrade. Iniciei em 2013. Achei legal também, eu também não sou de família maçônica. Eu trabalhava na OAB na época. Entrei lá como menor aprendiz, estagiário, funcionário, enfim, lá trilhei uma boa parte da minha trajetória. E lá eu conheci o Alaí, que é o meu padrinho de ordem. Legal. Por acaso atendi ele e, sempre busquei atender as pessoas muito bem. Atendi o Alaí e aí ele... vejo em você que você tem características aí que cabe no negócio que eu tenho ali. Abre aspas, né? Negócio que eu tenho ali. Lá ele. Vamos lá ver, né, e tal. Aí ele me explicou um pouco e acabei sendo o iniciado da gestão do César. Eu busquei ele na rodoviária. Ele morava em Ceilândia, o capítulo na Asa Sul. Você ainda mora na Ceilândia? Não, agora ele tá... Acho que tem... Ele virou burguês, tá na Asa Norte. Eu vim pra cá pra ficar perto do Depois tá trabalho. juntado, né? Você morava onde, na Ceilândia? Lá no PSU. Nossa, Na PSU. E era todo sábado. Inclusive hoje tá com a cara de sábado, apesar de ser... É verdade, né? Eu vim andando ali pensando, cara, parece que eu tô indo pro Demolei mesmo. Eu moro lá na Sábado à 30. tarde. Na 30? Ah, que massa. Eu É moro na longe, né, 34, cara? do ladinho. Do ladinho. E aí, como é que foi a partir da sua iniciação? Como é que você se desenvolveu no capítulo? Como é que foi sua época de iniciática e tudo mais? Pra mim foi muito bom. Eu realmente não tinha muitas expectativas, vamos falar dessa forma, né? Era algo que eu vi que tinha valores ideais, tinha um objetivo que me atraía, mas, assim, eu acho que tem muita gente que às vezes olha muito por vaidade. Eu quero entrar, eu quero um cargo, eu quero... E realmente, por eu não ter tido esse contato antes,
ser algo completamente novo para mim e o objetivo de eu estar buscando a Ordem Demolei ser um objetivo totalmente ideológico, totalmente realmente de valor, Sim. foi uma experiência incrível. Não posso dizer assim que eu não busquei dentro da Ordem necessariamente escalar ali, depois de um tempo sim, né? Mas eu acho que foi uma questão de necessidade. A galera foi sempre impressionante, inclusive mestre conselheiro mesmo, eu não queria ser mestre conselheiro. A gente meio que impôs. Não É divertido. Divertido, né? Você foi bem rápido, né? Que você... Em 2 anos ele foi. 2 anos, 1 ano e meio? Ao mesmo tempo que eu demorei pra começar. Não, legal. O Cezinha tá mais ou menos ali na minha parte, que foi iniciado em 2009, eu assumi em Isso. 2013. Eu demorei 4 anos também pra poder assumir. Porque quando a gente iniciou tinha muita gente. Aham. Mas aí as pessoas foram saindo, enfim. Mas eu me lembro que eu tive a oportunidade de ser mais conselheiro antes. Sim. E aí eu falei, não, agora eu não quero não. Falei, eu acho que eu vou esperar mais um semestre aí. Não, mas eu tava nesse mesmo objetivo, né? Só que na época só tinha 2 pessoas que eram aptas a poderem se candidatar. Uma delas era eu, e aí a galera, vai, a gente precisa de você. Por acaso outro candidato talvez não estava tão preparado na época, o pessoal achava que o capítulo ali, né? O núcleo mais experiente do capítulo, a galera que fez acontecer antes. O César e Sampaio foi uma experiência, foram referências muito grandes para mim dentro da Ordem. Uhum. E tanto eles quanto o Luquinha, bora, vai, é um momento, ninguém nunca tá preparado. O capítulo precisa de você, aí não, vamos. E dei a sorte também de, assim, fechar o colar também, então para mim foi muito prazeroso, foi uma experiência incrível também. Uhum. E eu acho que o que facilitou, assim, grandiosamente a experiência foi justamente escutar os sêniors. Foi isso. Que, assim, na época não eram sêniors, mas digo sêniors em relação à experiência, né? Sim. As pessoas mais experientes do capítulo ali. E, não era necessariamente reinventar a roda, sabe? Muita gente já passou por ali, fez um trabalho incrível, fez um bom trabalho, fizeram coisas incríveis, a gente só tinha que manter o que era bom e colocar um pouquinho do tempero pessoal, né? Que era as minhas visões também, o que eu poderia acrescentar ao capítulo. Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa, de verdade. Uhum. Acho que em resumo, assim, de forma resumida, esse daí foi a minha entrada na Ordem Demolei. Mas aí o outro mestre, o que seria mestre conselheiro, você disse que tinha 2 candidatos, né? Ele chegou a ser mestre conselheiro depois? Acho que ele não foi... Foi o Bruno. Foi o Bruno foi... é verdade. Depois ele não chegou a se candidatar, se não me engano. Porque não teve disputa de... não teve disputa. No caso, a gente realmente conversou e tal. Aí, a princípio, até ele que ia ser, ele falou, não, então eu vou. Mas aí depois a gente conversou direitinho, não, então deixa aí que... Depois. Então você foi já que fechou o colar, 22ª gestão, né? 22ª gestão. E depois ele foi mestre conselheiro distrital, né, em 2014. Foi. Aí na próxima, distrital também, que foi uma experiência incrível. É muito legal. Cara, a irmandade é maravilhosa. É maravilhoso você chegar em outro estado e você ser recebido assim como se o cara te conhecesse há 10 anos, sabe? Botar na cama dele pra dormir. Nossa, a sim. tia te tratar como se você realmente fosse filho dela. Uhum. Cara, foi maravilhoso. A experiência como distrital, de conhecer, de estar em contato com os outros distritais, de estar representando o capítulo, cara, é indescritível. De verdade, foi uma experiência maravilhosa dentro da Ordem ser distrital. E você E foi não direto? Oi? Você foi distrital Foi. direto? Tá, não chegou a ser adjunto antes, Não, né? não. E como é que foi essa trajetória até você chegar para poder ser distrital? Como é que foi? Tinha outro candidato? Não tinha? Se tinha outra pessoa para poder ir, etc. Não, na época também não tinha outro candidato, não. Uhum. Realmente, assim, não sei nem se pode falar, né? Mas, de certa forma, a gente Cara, a sempre gente falou a data trabalhou. errada, né? Você foi distrital em 2016. Foi 16. A gente falou 2014. É Enfim. 16. Ah, é verdade. Você que me iniciou. Enfim, 2016 foi depois, eu que dei a posse pra ele, né? Então, eu fui distrital, depois foi o Davi, né? Isso. Depois E aí, já era... O que aconteceu? Naquele ano de 2015, foi um ano muito atípico, assim. Porque o capítulo Coração Estudante estava indo muito bem. Mas o que acontecia? As lideranças adultas estavam muito distantes. Nós tínhamos 2 capítulos no Supremo Conselho da Ordem Demolei pro Brasil, né? O SCODB. Só o SCODB, só pra... É o Coração Estudante E o Juventude de Evolução. Eu tinha sido eleito para mestre conselheiro distrital junto com o Leonardo Cardoso. Aí eu falei, Léo, o que acontece? O Juventude tinha muita rixa com o Coração. Muita. É sério? Muita rixa.
Eu não sei, assim, eu escutei a história de como foi criado, né? Eu não sei se é verdade, mas assim, foi em 2008 que ele foi criado e iniciei em 2009, então eu não posso falar sobre a criação. Sim. Mas eu sei o que eu vivi. E eu vivi, assim, momentos assim, de gente brigando, de discutindo porque o outro capítulo se achava melhor do que o outro, enfim, não dou mérito a ninguém. Mas infelizmente tinha essa cultura. Eu acho que, igual a questão do Squad BRFB, isso era uma cultura também que não era nossa. É, Uma cultura tinha também uma... herdada das gestões Foi herdada, anteriores. exatamente. Porque realmente, entre nós, irmãos do JE, irmãos do CDE, Hoje não tem problema. não tinha rixa nenhuma. Tipo, não existia um problema nenhum entre os irmãos de um capítulo e do outro na época. Existia aquela identidade de eu recebi, de pertencimento do capítulo, que eu recebi uma história, enfim, de uma desavença entre os capítulos, e às vezes a gente carregava isso sem nem... Infelizmente, tinham pessoas que carregavam isso de forma muito, assim... Passava pros meninos e aí... E não, e até meninos mesmo, meninos que já tinham, às vezes eram jovens de 20 anos na época, né, mas assim, chegavam a ser hostis contra os irmãos, porque eu presenciei, eu fui hostilizado uma vez por outro irmão, infelizmente. Mas assim, acontece, o que importa são as pessoas que ficaram, né? Sim. Porque Demolay assim, tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que fica, né? E os que ficam são os que fizeram diferença, que assim se destacaram. Gosta da obra. Exatamente, que assim preza pelas 7 virtudes. Sim. E tá tudo bem isso, sabe? Mas o contexto histórico é esse. Então tinha muita briga, inclusive entre os jovens. E então o que aconteceu? Isso não agrega. Então, assim, o cara iniciava, via que tinha isso, não ficava. Às vezes não se identificava com a ordem, mas às vezes via que não gostava das questões. Então, os capítulos começaram a perder membros. E a juventude começou a sangrar bastante com membros. E carecia também, eu nem devia estar falando do juventude, mas era só para especificar. É a história distrital. Faz parte da história do CDE também. Carecia muito de liderança. Carecia muito de liderança adulta. Ou seja, eu e o Leonardo, a gente ficou de mão atada. Sabe? A gente viu o capítulo sangrar e fechou as portas. O Léo não comprava essa briga do pessoal. Não, eu e o Léo, a gente só queria paz, entendeu? Legal. A gente só queria... nossa gestão, a gente fez... Quando a gente tinha os capítulos juntos, a gente fazia reunião juntas. E isso demorou muitos anos para acontecer. Mas, inclusive, acho que a sua própria gestão, esse próprio período, foi um período de transformação, foi um período de abandonar certos tipos. Porque, justamente, o coração do estudante também estava passando por um momento muito delicado, quando foi você e o Sampaio foi iniciado no coração. E vocês reergueram o coração, né? De certa forma, assim, falando assim, que vocês estavam presentes, né? Nesse período. A melhor gestão que eu vi foi a sua, porque foi uma gestão que... Mas foi uma gestão acompanhada de gestões excelentes. Foi, mas é porque chegou no... Chegou no auge, entendeu? Eu peguei o ápice, tiveram de fato. gestões muito boas, que foi a do Sampaio, depois teve a do César, aí depois teve a do Lucas e teve a sua. Porque tava um capítulo assim, com seus 20 membros, entendeu? A gente podia não iniciar tantos juntos, mas os que iniciavam ficavam. Eu me lembro muito bem, porque a gente iniciou, eu e o Sampaio, em 2009. Aí começou a ter uma queda de membros. Quando o Sampaio virou mestre conselheiro... 2012. Segunda gestão de 2012. Segundo semestre. A gente carecia de membros, a gente não conseguia abrir reunião. A gente ia pro Burger King para fazer reunião administrativa. Burger King da 409. Inclusive se tornou uma simbologia. A gente fazia os pós-reunião. Tipo, o Sampaio teve muito mérito porque ele pegou uma situação de crise, fez feijoada, começou a voltar membros. Então, o Sampaio ele pegou uma lá embaixo. Ressuscitou o capítulo. Aí teve o Caio Bilotti. Que foi quando falaram assim, quem vai ser mais conselheiro? Eu falei, não vou me meter nessa não, porque eu não tô maduro ainda, sabe? Eu me senti assim. Enfim. Aí eu falei, vou esperar mais um semestre. Aí o Caio Bilotti assumiu, fez uma gestão lá, e aí já começou a entrar um pouco mais de membro. Na minha gestão, a gente iniciou três irmãos de Ceilândia. Muito bons meninos. Inclusive, 2 foram que fizeram minha sindicância. Exatamente, eu me lembro. Quem era? Eu não lembro o nome deles. Tem até uma foto deles. Porque eles se distanciaram. O Lucas, ele era muito bom, o Lucas, cara. Nem sei o que aconteceu também. Ele foi na minha sindicância e passou assim 2 reuniões e eu não vi mais ele. Ele depois de um tempo, era muito difícil pra eles tinham que pegar metrô, ônibus, enfim. Mas eu também tinha. Sei lá, enfim. Eles eram bons meninos, eu sinto saudade deles até. E eles iniciaram na minha gestão, aí a gente já tava com 13 Demolays, ativos mesmo, participantes.
Então o Davi depois já pegou assim com mais de 15, chegou a 20, né, eu acho. Eu acho que na minha gestão a gente tava com 18. Então foi 18 ou 20, era alguma coisa assim. Porque sempre faltava um outro, né, mas enfim. Vamos falar do Filipinho, que a gente não falou dele até agora. Depois a gente volta da história. Eu queria só puxar mais um assunto aqui, em conta da sua gestão de distrital, porque na sua gestão o JE acabou fechando, né? E na sua gestão o JE voltou a funcionar, né? Se eu não me engano foi em outubro de 2016, certo? Como é que foi para poder trazer o JE de volta? Como é que foram as negociações? Iniciaram mais gente, não foi? Rapaz, complexo. Aí você apertou. Você pegou no galo. É que eu sei que o primeiro mestre conselheiro, assim, da volta foi o Hernandes, né? Sim. O Hernandes. No caso, eles não tinham membros suficientes, né? E aí o capítulo Coração do Estudante cedeu alguns membros, né? A gente tava tão bem de membro, que até ceder membro, a gente cedeu, vamos falar assim, entre aspas, membros que, na verdade, eu acho que nem dá pra falar assim, ceder, né? A gente delegou uma missão a alguns membros do Coração de levar a cultura que a gente estava implementando dentro do Coração para dentro do JE. E, inclusive, assim, foi uma experiência muito boa, porque naquela época, uma coisa que eu tenho orgulho de falar é que o Coração, ele era exemplo em ritualística. A gente fazia uma ritualística muito boa, a gente treinava a ritualística, a gente se preocupava, decorar a carga. Então, assim, ritualisticamente falando, e também até administrativamente, porque foi precedido por boas gestões, a gente estava numa fase boa, numa fase assim que a gente sabia o caminho das pedras. E justamente o Hernandes, ele foi essa figura que levou para o JE essa experiência, agregado também a toda a experiência, a vontade dele. E Humberto, exatamente, Humberto e Dois Gabriel. irmãos muito voluntariosos. Pois foi uma equipe boa, foi uma galera muito boa. Aqui. Eram meninos joias. Tanto que fizeram acontecer. Exatamente, fizeram história no Juventude. E tá aí até hoje. Se não fosse por eles, o capítulo não teria voltado tão forte do jeito que voltou. Não digo forte porque tiveram muitos percalços no começo ali, mas... Mas tem um adendo a essa história que eu vou contar depois. Do JE? Tá. Da volta do JE. Guarda aí. A pauta. Felipe, vamos lá, sua vez. Como é que foi a sua entrada dentro da Ordem Demolei, né? Porque assim... Esse aí, agora... Esse aqui, ó... 2 horas de podcast aí, certo? É porque assim, você tem a família maçônica, Tem. seu avô, se não me engano, o tio José Pinto da Rocha, certo? Isso. Você foi pro Escudeiro, foi pro Demolei, agora tá como distrital. Para poder contar. Por onde você preferir. Eu acho muito engraçado porque na época de ouro do Coração Estudante, tipo, eu vejo que eu sou o único que ficou. E outro dia aí eu completei 8 anos de Ordem Demolei, sem contar os escudeiros, mas vamos daí. Em 2010, se eu não estou enganado, o César era o Nobre Cavaleiro? Não, sei se era o Douglas. Era o Douglas ainda, né? O apelido Douglas é engraçado, Douglas Iniciático, que tinha outro Douglas. Mas eu não sei porque esse apelido ficou, mas até hoje me lembro como Douglas Iniciático. Eu só quero deixar um adendo aqui. Muitas vezes vocês vão ver a gente falando de Nobre Cavaleiro, Távola, mas hoje em dia, o Nobre Cavaleiro é chamado de Preceptor e a Távola hoje em dia é chamada de Castelo. Só pra gente não confundir e tudo mais, porque até mesmo quando o Filipinho tava me contando, eu falei, Filipinho, o Nobre Cavaleiro seria o Preceptor de hoje em dia? Aí ele isso mesmo, porque o Nobre Cavaleiro agora a gente chama que é aquele que acabou de vestir a cavalaria, né? Só pra gente não ficar perdido. Uhum. Perdão, pode continuar. E aí eu tinha meus 6, 7 anos, meu avô ele sempre ajudou muito. Inclusive não sei quando meu avô começou a ter contato com o capítulo, mas desde que eu era muito pequeno, e aí eu convivia sempre com os meninos, com o César, com o Davi, com o Lucas principalmente, e... Os meninos até contam, não tenho memória, mas que eu estava bastante presente ali nos 10 anos do capítulo. Mas, então, em 2010, logo depois que meu pai iniciou na maçonaria, a convite do meu avô, eu iniciei na Távola, Coração Estudante, né, que tinha na época. Tinham poucos meninos, mas era muito forte. Acho que o Douglas pegou, acho que eram uns 6 meninos, 5 meninos. Inclusive, eu tinha umas fotos suas aí, ó. Né? De gravatinha azul. Tem umas fotos boas, depois a gente vê. Mas eu me lembro que eu peguei a gestão de Nobre Cavaleiro. Eu vou falar o nome da época, né? Mas de Preceptor atualmente. E eu tinha 4 meninos ativos. Eu tinha ficha de todos do passado, mas a maioria já não tinha mais idade. Então eu peguei 4 meninos ativos, um deles era o Filipinho. Foi muito legal. Muito difícil. Eu acho que era mais difícil ser Nobre Preceptor, Nobre Cavaleiro, né? Do que ser mestre conselheiro. Sério. Porque você não tem que dar só com os meninos, você tem que dar com os pais dos meninos. E os pais dos meninos. E tem os meninos que, tipo, eles ficam assim.
Daí você fica falando pra poder animar os meninos. Tem gente que não enturma. Confiança. Tem gente que não enturma, tem gente que não tem confiança. Mas graças a Deus, tipo, os meninos eram bons, entendeu? Sim. Os 4 que tinham eram legais, ativos, sabe? Era eu, o irmão do Dieguinho, o sobrinho do Cláudio e eu não lembro o outro. Eu também, infelizmente. Eram tão legais que eu esqueci de todos, mas... Não, mas... Você foi o segundo nobre cavaleiro do Castelo, isso. Não, legal. E o primeiro foi o Shrek. Não, foi o Douglas. Aí já é as filhas de Jó, né? Não, ele vai colocar. É algo tipo... né? Mas aí eu iniciei na tábua, né? Aos 7 anos. A convite do meu avô. Aí, né? Olha lá. Olha a carinha do menino. Esse aqui é o Caio, que a gente comentou. Ali embaixo, Davi. Ali em cima, ao lado do César, é o Hugo, que também foi escudeiro. Não, ele foi escudeiro. Foi escudeiro, sério? Ele foi, só que antes de mim. Aí aqui tem o Bruno, que a gente comentou. Que foi depois da minha gestão. Isso. Eu não conheci. Esse é o irmão do... não, esse é o irmão do Johnny. É o Pedro. Outro demolei. Aí logo acima o Germano, que foi mais conselheiro do capítulo distrital também. Amigão. O Lucas e o Humberto, que a gente comentou. Humberto? Eu não tinha reconhecido. O Humberto que faz parte da tríade que refundou o JR. O Humberto era muito bom, cara. Legal. E eu, né? Obrigado por lembrar de mim. César. Aquele link? Cara, ainda bem que você tirou isso, cara. Que era muito feio. Se você pegar as fotos do meu capítulo, mudou muito. Isso é 2014, tá bom, gente? 2014. O Hugo Bilotti era muito bom também, cara. Cresceu muito na ordem. Saudades dessa época. Vamos lá. E então você ficou como escudeiro? Eu cheguei a ser... Eu lembro que eu fui capelão de escudeiro, mestre cerimônia de escudeiro. Fui segundo, primeiro. E quando eu ia ser mestre escudeiro, acabou que a tábua fechou. Eu fiquei muito chateado e tudo mais, mas não deixei de conviver com os meninos. Né? Ia sempre nas reuniões. Outro dia eu vi uma foto que eu tava sentado no Oriente, no Leste, lá no cantinho, assim. E eu sempre fui o chaveirinho de vocês. É engraçado. A gente chama o Filipinho, inclusive até hoje de Filipinho. O Filipinho já tá grande pra caralho. O Filipinho tá com 20 anos. É uniado com isso. Eu só chamo o Filipinho de Filipinho por conta que tem um outro Felipe. Só isso. Tu apresentou ele não como Felipe, você apresentou ele como Filipinho. Mas é porque todo mundo conhece ele como Filipinho. Mas eu, particularmente, fico agoniado. Porque, mano, o moleque já tá uma mancha. É que você viu ali na foto, ele era o Filipinho. Não, eu conheço o Filipinho, tipo, eu vi e tudo mais, mas daquele tamanhozinho ali também, sabe? Mas também deixar registrado aqui, é muito claramente registrado, que Filipinho é um apelido extremamente carinhoso, fraternal com o Felipe. Porque, de fato... A gente vê ele crescer. Isso não faz jus à capacidade, ao potencial dele, não muito pelo contrário. Felipe, ele pela trajetória dele, tudo que ele construiu ali dentro, ele é uma referência hoje no Ordem Demolei. Você não tem pessoa melhor para escolher para vir aqui falar sobre a Ordem Demolei do que o Filipinho. 3 vezes mais conselheiro. Foi, e excelentes gestões. Diga-se de passagem que tudo que o Filipinho colocou a mão, ele fez muito bem feito. Exatamente. Então, você não chegou a assumir mestre escudeiro? Não assumi. E essa aí é a foto da minha iniciação. Foi em 2015, abril de 2015. E meu avô... Cadê? Meu avô não tá aí. Não tá nessa foto. Essa não é a iniciação, mas é uma das reuniões, enfim. Foi. Aqui a gente tem o Hernandes, né, do J, que foi mestre conselheiro distrital e... mestre conselheiro distrital e primeiro mestre conselheiro depois da refundou. Humberto aqui do lado, fazendo graça como sempre. E o Gabriel do meu lado, ali, do meu lado direito. Esse aí foi a tríade. O Gabriel era muito bom, sumiu, né? Eu nunca mais ouvi. Ele tá fazendo medicina na Argentina hoje. Sumiu bem. Ele fazia... Vou sumir. Ele fazia... Eu lembro que ele fazia filosofia na UNB e depois ele... Fui trocar ideia com ele um tempo atrás. Ele tá fazendo medicina em Buenos Aires. O Thiago foi iniciado pelo Davi, não foi? Eu lembro. Ele tinha filho, né? Ele acabou tendo um filho. Filho ou filho? Filho. Sabia que era filho. E ele era um bom demolei, mas ele iniciou tarde, né? Então não deu pra aproveitar. O Filipinho, cara, viveu a plenitude da Ordem Demolei. Tem noção que eu tenho mais tempo na Ordem Demolei do que fora. Sério? Eu tenho 13 anos de vivência de Ordem Demolei e escudeiros.
E 20 anos de idade. E o Hugo, ele é impressão minha ou ele tinha um cabelo grande? Nessa época tinha, sim. Sim. Foi quando ele era segundo conselheiro, não era? Foi, segundo e o Bruno era o primeiro conselheiro. Isso. Depois o Bruno virou mestre conselheiro e depois o Hugo Bilotti. Essa foto é maravilhosa. Cara, 2015 essa foto, só pra então, contexto. Tipo, você iniciou, como é que foi sua vivência ali dentro do capítulo? Você já começou a ocupar cargos? Como é que foi? Na verdade, não. Porque o capítulo era tão grande, como vocês podem ver, que a gente ficava ali de molho, ali estudando, lendo, enquanto absorvia também a ritualística. Como o Davi falou, o capítulo era muito bom nessa questão. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui pegar cargo foi segundo diácono. Eu lembro muito bem de falar na palavra que eu tinha adorado, porque eu era baixinho, né? E tinha aquela luz ali no Templo da Estrela. Fica certinho, né? E aí a visão que eu tive ali, tipo, parecia o dia clareando. Era a coisa mais linda. E o primeiro cargo que eu exerci foi segundo diácono. E depois, na gestão seguinte, quando eu passei pelo grau Demolei, eu fiz capelão e você era minhas cerimônias da época. O mestre de cerimônias, inclusive, aquela época foi uma época muito marcante, muito bom você falar isso. Porque eu tinha uma visão de mestre de cerimônias, que era e aí, pegando o cargo, eu tive uma diferente, porque o mestre de cerimônias, ele é aquele que ele tem um papel não só físico, mas espiritual na parada. Então, a gente tinha também a cultura durante um bom período de antes das reuniões, a gente acendia um incenso, o mestre de cerimônia, passava pelo capítulo, purificando o templo, transformando as energias ali no templo para depois vir. Então, é muito legal, porque os cargos, eles não têm só esse papel, ele tem um papel filosófico ali dentro da parada, um papel espiritual ali dentro da parada, para quem busca conhecer mais. E eu tive a oportunidade, através dos irmãos da época, de ter esse conhecimento que, para mim, foi uma grande novidade, muito bom. Perfeito. E aí, então, você assumiu como segundo diácono, e como é que foi sua trajetória até você chegar a mestre conselheiro? Então, na época tinham muitos irmãos, né? Então, eu não tinha no começo esse interesse, essa iminência de pegar logo cargos administrativos. Você não ficava avisando, né? Isso. Então, durante muito tempo eu fui ali segundo capelão, depois eu acredito que eu tenha sido mordomo, enfim, até que na escadinha quem estava na época para entrar como segundo conselheiro, se eu não me engano, depois do Hugo, era o Hernandes. Só que acabou que por outras questões aí, decidiu-se por fundar o JE, e aí acredito que os dois estavam na escadinha, né? O Hernandes, Humberto e também o Gabriel, que tinha acabado de iniciar, foram fundar o Juventude de Evolução. Refundar, né? Reinstalar. O Humberto chegou a ser mestre conselheiro de juventude? Sim. Foi o segundo, depois da reinstalação, né? O Hernandes foi 2 vezes, depois o Humberto foi na da reinstalação. Legal. E, mano, como é que foi? Acho que você não terminou de falar, né? Como é que você ficou, né? E aí, acabou que, na época, quem assumiu... Mas, na época, quem assumiu como... Teve o Hugo como mestre conselheiro, e quem era... Não, e aí quem era o primeiro conselheiro na época era o Fernandinho. E o segundo conselheiro eu não lembro quem era. Mas enfim, teve ali Depois do Hugo foi o Fernandinho, acabaram que tiveram alguns problemas no capítulo, ele eventualmente acabou saindo. E nisso, entraram novos meninos no capítulo. Quem assumiu como mestre conselheiro foi o Leonardo Toscan. Primeiro conselheiro foi o Matheus, o Senhor Incrível, e eu assumi como segundo conselheiro. E aí ficou nisso. O Senhor Incrível também não tinha muita ambição quanto a isso. Então, logo depois que acabou a gestão do Léo, eu assumi. Então, eu tinha 16 anos, tinha 15 anos quando teve a eleição, 16 quando tomei posse. Isso foi final de 2017. E em 2018 eu já assumi o capítulo. Foi durante o congresso distrital. Isso, 2018. E aí acabou que eu peguei o capítulo muito fragilizado, porque desde do Davi ali, um pouco de tempo depois, o capítulo acabou passando por muitos problemas, seja com eventos que a gente fez, mas não porque os eventos foram mal sucedidos, mas também tiveram algumas questões por conta de maçons. A gente entrou nesse contexto depois, mas foram assim, é o que eu acompanhei bastante, né? Que eu já era mais velho, então tava na cúpula ali.
E foi, assim, eu digo com toda certeza que ali, entre 2016 e 2017, foi a maior crise que a gente já teve no coração de estudante. Sério? Sim. Foi. Imaginável. Olha que eu Foi a maior, vocês. foi a maior crise. E assim, 2017 eu tinha acabado de iniciar na maçonaria. Ou seja, acompanhei tudo. E pior, De dentro. assim, foi uma das minhas grandes decepções. Você viu os dois lados. Eu vi os dois lados. Maçonaria E aí que tá. Como eu era recém-iniciado, tinha muita daquela questão, ele é Demolei, vai defender Demolei. Mas o que eu vi foi, assim, decepcionante. Decepcionante mesmo, assim. Hoje eu pedi kit da maçonaria, eu não faço mais parte, por diversas questões, mas foi uma questão, assim, que me entristeceu muito, sabe? Eu perdi o encanto pela maçonaria por causa desses fatos. Mas a gente fala disso depois. Vamos só focar aqui. Depois a gente fala um pouco melhor da história. Que eu acho que seria interessante também contar um pouco da história antes do que a gente viveu. Tem que anotar nessa história, é muita história. Não, se vocês souberem também, tipo, como é que foi antes, né? Eu posso contar um pouco do antes, porque eu sei das histórias. Eu não posso Isso até... aí foi o Hernandes, ele acabou dobrando, porque o Hernandes ele foi adjunto do amigão, do Francisco Germano, e aí esse foi um congresso de 2019, e aí eu tava de mestre cerimônias, né? Esse daí é a posse do Hernandes? Não, esse é a posse do tio Augusto. Eu até mandei outras fotos depois. Então eu acho que foi esse dó de 2018. Não, porque eu lembro que foi, o é Hernandes estava verdade. de distrital em 2019. Isso aí foi depois aí, quando eu ganhei o Tirando o Chapéu. Mas pode contar a história que você estava falando agora do Hernandes? Do Hernandes? Que ele dobrou e tudo mais. Ah, sim. É porque o Hernandes foi adjunto do Germano. Só que acabou, acho que em abril, ali em maio... O Germano ele renunciou e... Ele teve que abrir mão do cargo. Dele. E aí eu não sabia, não. Eu peguei metade da gestão do Germano. Você foi distrital de novo? Não, foi o Isso Hernandes, na foi verdade. mestre conselheiro. Não, você tá falando do mestre conselheiro. Mas de distrital, o Germano também, né? Infelizmente acabou tendo que abrir mão. E aí quem assumiu foi o Hernandes. Só que aí no outro ano ele poderia se candidatar como distrital. E foi o que ele fez. Eu não sei se ele teve a posse dele, ou se ele simplesmente continuou. E aí esse aí foi o congresso em que teve a posse do tio Augusto como grande mestre e tal. Acho que eu queria fazer uma proposta da gente falar assim cronologicamente o capítulo, entendeu? Aí quando a gente chegar nas nossas histórias a gente pode... Top, super top. Tá bom? Super top. Vamos só terminar aqui as trajetórias e a gente já começa isso. E aí a próxima foto, você tá tirando chapéu pro Lucas, certo? Não, o Lucas tá dando. Tá dando pra você. Não, legal. Isso aí foi final de 2018. A próxima acho que é uma da sua posse. Já como isso aí foi a minha posse em 2017. Muito feliz. Durante o congresso. Eu lembro dele ali, da direita. O Daniel. É o Daniel. Ele era irmão da Bianca. É irmão da Bianca, né? E ali o Yakov. Os dois meninos muito... Daniel é um menino muito inteligente. Ele era excelente. E Yakov também. Os dois, assim... O Daniel, a gente ia lá pra casa dele agora. O Daniel tá assim, sério? Tá fortão. É o irmão dele. É? É verdade. Eu sei que esse Os stalkers, né? Os stalkers. Eu sei que o Daniel tá no piano muito cabuloso, assim. Ele ficava me ensinando a arpejar no piano. É porque assim, a qualidade não ajuda, mas eu tava chorando, pô. Foi um momento muito... Tem outra foto, muito emotivo. Da posse. Se pá, dá pra ver. E lá no fundo é o Hernandes. A próxima. Essa aí foi do congresso. Eita, esse aqui foi o Léo Toscan, que foi MC antes de mim. Esse aqui foi o Rovilson, que foi MCN. Esse aqui, o Germano, foi o dia da posse dele. O Lucas, foi o dia que ele entregou o cargo e também ele ganhou o Chevalier. Ali o Israel, que ele era presidente de alguma comissão nacional, não vou lembrar qual. Esse dia também foi o dia que meu avô ganhou membro honorário do Squadb. Não lembro desse dia. E aí eu tomei posse como mestre conselheiro. Aí meu padrinho do lado, o Alaí e o Mateu. E ao lado do Mateu. Nesse dia o Mateu assumiu como mestre conselheiro, grande mestre distrital. Mateu foi muito importante para a história do capítulo também. Esse congresso foi muito bacana. Porque das fileiras do nosso capítulo saiu nacional. O do meio, o Henrique, um garoto muito bom. Infelizmente se afastou por causa da crise de 2016, 2017. 2017 a crise. Isso. O Daniel? Mihael e Yakov, que são irmãos. O Yakov, eu acho que eu vejo ele direto
não sei se é 98, mas não tenho certeza se é ele, porque às vezes eu olho ele assim, aí ele olha assim, mas tipo, parece que não reconhece. Mas se for ele tá tipo gigantesco. Ah, ele era gigante já, né? Ele já era... Acho que ele era da minha altura quando ele tinha uns 14 anos, não sei. Esse congresso foi na sede do PSDB. Eu me lembro isso. Ó, ali perto da rodoviária. Lembrando que a Demolei não tem vínculo com nenhum partido. Porque a gente vive de doação, então o que disponibiliza pra gente tá usando. Naquela época principalmente. Isso. Legal. Essa aí foi a minha terceira gestão. 9? Sim, 2019.2. Ali é o Pedro, né? É, o Pedro e esse aqui é o Cauã. O Cauã tá hoje ainda? O Pedro não. Os dois. O Cauã saiu, o Pedro também. Eu sou o Felipe mesmo, né? E aí, em 2018, eu assumi, né? O capítulo tava bastante fraco, entendeu? Na minha terceira gestão, eu, minha mãe e minha irmã. Essa aqui é uma capetinha, gente. Essa é a terceira gestão? Sim, a terceira. Tá. Eu mandei foto das 3. Depois vocês conseguem achar aí. Mas eu peguei o capítulo bastante frágil, entendeu? Porque a gente tinha passado por muitos conflitos, sabe? E que enfraqueceram o capítulo. Sim. Tanto que eu lembro que na época eu pedi para as lojas que funcionavam na Estrela de Brasília, que é onde a gente funcionava, me passar uma relação assim dos membros, dos obreiros, que tinham filhos e netos, ou enteado, enfim, tinham idade entre 7 e 20 anos, para que a gente pudesse fazer o contato ali, sabe? Tipo, telemarketing, sabe? E acabou que não foi tão efetivo, mas ajudou um pouco, sabe? Sim. E aí, foi até engraçado que me deu um estalo de uma coisa que a gente costumava fazer uma iniciação e uma elevação só por gestão. Eu lembro que nessa eu fiz 3 iniciações. E o capítulo precisava muito e logo na minha primeira gestão, eu fiz 2 ou 3, mas a primeira foi assim, em fevereiro, sabe? Logo que queria voltar aos trabalhos e acabou que na minha primeira eu fui MC durante todo o ano de 2018. Então eu consegui ali desde então, eu consegui pegar e devolver o capítulo ali forte, com uns 10, 15 meninos, sabe? Só pra poder abrir o capítulo. Isso, mas... Precisava de quantos pra poder abrir? 12. Então, é muito interessante isso. Eu tava pensando nisso antes de vir pro podcast. Meu Deus, não acreditei. Enfim, 2011 era esse COSB e, assim, tinha que ter 23. Eu acho que era 23, assim, obrigatório. Que eram todos os cargos. Aí, como eles começaram a perceber que não tinha muito capítulo não abrindo, aí eles diminuíram pra 16. Acho que era 18, né? 18 obrigatório. Não, 18 obrigatório e depois diminuiu pra 16. Não sei. Eu posso estar falando errado, mas eu me lembro que, assim... o exigido para nós, eu não sei se era lei, mas no âmbito capitular era exigido para nós 23. E na época que eu entrei tinha isso, entendeu? Então tava tudo bem. Depois, aí começa, vamos colocar só 16. E virou legislação, né? 16 membros. Que era menos os 7 preceptores, né? Ou seja, todas as outras funções. Aí depois diminuiu para 12. Entendeu? Acho que na sua gestão já era necessário só 12. Eu acho que sim. Mas, assim, por ter só o Coração Estudante e o Juventude e Evolução, acabava que a gente abria com o que tinha, sabe? E na minha primeira gestão, eu acho que a gente tava assim, ou com 4 ou com 6. A situação era bastante crítica, sabe? A ponto da gente, por exemplo, pode falar aqui parte ritualística e tudo mais que faz? Ou o podcast da presença aberta? É público, né? Você sabe que pode e não pode. Então... 20 anos de Demolei. 13. Mais da metade da vida, você sabe que pode. Mas então, naquela época a gente enxugava muito. Então, sabe? A ponto de primeiro conselheiro abrir Bíblia, sabe? Entendi. Então, a gente enxugava muito. Abria com 7 pessoas. Era o necessário, sabe? Primeiro diácono faz tudo, sabe? Então... É tipo uma cerimônia pública. Sim. Então era bastante complicado. Mas acabou que o capítulo foi indo, né? Tive apoio integral do Conselho Consultivo, na época que era composto pelo tio Augusto, tio Haroldo e alguns outros tios que apoiavam muito. E também
quando no começo de 2018 rolou um baque muito grande no capítulo. E eu recorri aos demolês mais antigos. Então, na época a gente tinha uns 10, 15 sêniores presentes sempre, sabe? Então, o capítulo... Os irmãos de antigamente apoiaram com tudo. Não, eu lembro que no CTR tinha mais 5 antigos lá. Tinha muito. Porque aí, quando a gente começar a fase cronológica, eu vou explicar isso. Tá, perfeito. Isso. E aí, na minha gestão, eu tive o privilégio também de conseguir fazer uma elevação campal, sabe? Então, a gente foi pra chácara de um tio. Eu era do conselho consultivo, só não fui porque eu tinha que trabalhar. E também... Eu pensei que você ia dar uma bronca. Quase não deixei. E também o que rolou foi que atrapalhou muito os nossos trabalhos, foi que essa elevação foi em maio de 2018, não esqueço. E coincidiu justamente com a greve dos caminhoneiros. Exatamente. Eu falei, nem trabalhar ou ir até Cafundó de Jundas. E nunca mais voltava. Desistia da vida. Mas ainda assim, foi muito proveitosa. Depois disso a gente fez um acampamento. Então os meninos gostaram muito. Foi uma maneira de poder engajar e trazer os meninos mais pra perto, para ficarem mais presentes. E passando 2018, teve a gestão do irmão Cavalazzo, que no segundo semestre foi o meu primeiro conselheiro. Mas aí, depois, acabou que não tinha quem assumisse, 2019.2, e eu repeti. Então, fui mais conselheiro até a unificação. Aí ele pediu música no Fantástico. E então, teve a pandemia e tudo mais. Como é que o CDE enfrentou a pandemia? O CDE ele se saiu muito bem na pandemia, porque a gente começou a usar o Meet, sabe? E eu e o Matheus, um demolei que iniciou a minha gestão, ele era meu braço direito enquanto eu era MC. Mas o mais conselheiro do início da pandemia era o Pedro. Isso. Eu e o Matheus, a gente estudava junto no COC. E aí, a gente viu que conseguiria fazer, para poder engajar, assim, trazer o capítulo para perto, a gente conseguiria fazer lives semanais. Então, chamar um tio para falar sobre um tema específico, até que a gente chamava, como eu tenho uma certa abertura com a galera do Gabinete Nacional, então eu conseguia trazer uma galera bastante importante para falar de temas muito, muito bacanas, sabe? Eu trouxe mestres conselheiros nacionais, grandes mestres nacionais, secretários de filantropia do SCODB na época não, mas que fizeram um trabalho muito bom. Tanto é que o Lessa, quem tocou o Desafio Nacional de Filantropia, ele deu uma palestra excelente pra gente. Silney, que foi estadual de Santa Catarina. Então, a gente conseguiu fazer mais de 30 lives semanais. Tinham semanas que eram 2, para que a gente pudesse trazer os meninos mais para perto, engajar e trazer um conteúdo de qualidade também. Mas isso nem saturou, os meninos estavam sempre engajados ali. Teve uma hora que decaiu ou coincidiu com o tempo que voltou? Não, acabou que outubro, ali novembro, a gente foi parando, mas eu também recebi o convite para fazer lives semanais por parte do Gabinete Nacional. Pô, legal. Nacional não, perdão, estadual. Tá. Distrital, né? Distrital. Na época da gestão do Caio. Só que acabou que não tinha adesão, meio que fui desistindo. Um dos palestrantes foi o Luigi, né, também, nessa época. Também o Luigi, para falar sobre heráldica, se eu não me engano. E aí, acabou que o pessoal não comprou a ideia. Falei pro Caio, olha, melhor não, que acho que saturou, sabe? E aí eu fui e parei, mas o capítulo em si, ele ficou bastante unido nessa época. Muitas das vezes não participavam, mas, tipo assim, tinha umas que lotavam bastante, sabe? Então, só de ver a comunidade ali, a família do Coração Estudante participando, era muito bom porque motivava, um irmão chamava o outro, sabe? Então, acabava que não deixava o capítulo parado. Perfeito. Então, eu já quero me deixar em dívida com você aqui, porque você ainda está como demolei ativo. Pelo menos até a gestão da Alumni acabar, você vai ter virado sênior, certo? Eu até pensei em a gente falar sobre o gabinete distrital, mas você está vivendo o gabinete distrital. Então, acho interessante a gente falar depois que você acabar a sua jornada no gabinete distrital, né? Depois que você acabar a sua vida de demolei ativo. E aí, assim que terminar, a gente volta aqui e grava mais um. Pra gente poder finalizar essa história. Tá zerando a ordem demolei. Vai zerar a ordem demolei. Inclusive, recentemente, cadência, né? Exato, agora é um cavaleiro da cadência.
Mas tem alguma coisa que você quer pontuar até chegar ao gabinete distrital e tudo mais? Ou você quer deixar... Uma coisa que a gente vai falar depois, mas que é um privilégio, um prazer ser parte da Corte de Brasília com o César. E agora a gente pode... Talvez o Davi, né? Se ele aceita... Ele aceitou. Tá certo. Não me notificaram, eu sou presidente da corte. Não, é porque faltou aceite oficial lá no sistema. Então, Isso. no sistema, mas assim, tá aceito. É só dar um ok lá. O que importa é o sistema, né, cara? É bem que essa troca do Supremo pro outro, aí foi na época que teve uma confusão dentro do capítulo, eu fiquei um pouco afastado, aí eu tô recuperando o acesso. Mas tá tudo certo. Entendi. E a gente conversando entre si, até no dia anterior à entrega do voto do Davi, a gente estava junto. E, se eu não me engano, foi falado na hora que é uma dívida histórica, entendeu? Entregar esse voto... O capítulo tem uma dívida histórica com o Davi, né? E entregar esse voto para você foi bastante especial para mim. E espero pra nós, né? Pra mim também foi. Agora... Não esperava mesmo, de verdade. Foi realmente surpreendente. Pô, seria mais surpreendente se uma pessoa não tivesse faltado, sabe? Que a gente iam receber 2, né? O Hernandes e o Davi. Certo, o Hernandes eu não falei, eu não sabia se ele tinha recebido. Depois do dia eu consegui encontrar com o Fábio, peguei o voto dele e... A gente encontrou com o Hernandes depois no bar, fizemos uma bronca nele e entregamos o voto. Não, eu acho que nesse dia no dia que a gente foi pro Marrone, eu acho que foi nesse dia, não foi? Eu fiquei brincando lá, que a gente foi pro Marrone, no My One. Ah, foi. Foi nesse dia, não foi? Sim. Foi nesse dia que vocês entregaram pra ele? É porque, assim, eu tava com um voto... Cara... Eu não lembro agora. Não, a gente deu do Davi. Eu tava com 2 no carro. Eu consegui 2 votos com... Não, mentira. O voto que tava lá não era o voto a ser entregue, entendeu? Então, eu não lembro como foi, mas tinha um voto no meu carro. Na verdade, que era o do Davi. Aí a gente fingiu que entregou pra Hernandes, aí ele falou, era pra você ter recebido hoje, esse é o do Davi, você vai receber o seu depois. Mas acabou que eu peguei o voto lá que tava no meu carro, entreguei pro Hernandes e falei, olha, quando eu conseguir pegar o outro voto com o Fábio, eu entrego pro Davi. Aí acabou que no mesmo dia eu encontrei uma outra semana, eu acho, no final de semana seguinte, encontrei o Fábio, peguei o do Davi e entreguei pra ele na empresa. Legal. Assim, eu gostava mais quando fazia... Era surpresa. Nossa, eu chorei tanto, cara. Quando começou... Quando os Demolês ajoelharam... E quando davam colar também, viu? Eu tinha que comprar o colar, se a pessoa recebia. Não, mas alguém pagava. Não existe almoço grátis. Não pode pagar. já deixei aqui no ar, o capítulo não pode pagar. Mas ele... Eu vou falar com o presidente da corte, meu amigo. Capítulo e corte são totalmente diferentes. Você fala aí com o tesoureiro do capítulo que tá do seu lado. Opa, meu amigo também. Mas aí, eu lembro quando teve essa mudança, foi tipo de 2016 para 2017, pelo menos na RFB, né? E aí, até eu descobri, tipo, eu também levei... Por exemplo, eu lembro que do Barbone, eu fui entregar o voto dele e entreguei, sei lá, numa estação. Sabe? A gente não sabia muito bem como é que poderia fazer, né, com essa mudança. E aí a gente começou, tipo, a adaptar, né? Igual foi no Lealdade, não sei se você estava no Pablo. A gente convoca a corte e faz o que fazia antigamente, né? E entrega só que em vez de fazer cerimônia... Você só entrega o voto. Acho que... O Sampaio que deu essa ideia. A gente fez isso no Filipinho, entendeu? Nossa, eu chorei tanto. Chorei igual puto. Assim, não é tão bonito quanto era no passado, né? Mas, assim, porque era muito legal que você chegava lá, tava muita gente que você conhecia. Na época eu não suspeitava, porque... Nossa, foi muito engraçado a sua. Sua mãe, a mãe do César, nunca apareceu nas coisas. Foi 2015? Ela foi, 2015. Não, o César foi pra reunião daqui a pouco. Mãe, você... me chamaram. Aí, do nada, pá. Não, é porque eu falei assim, infelizmente, querendo ou não, tinha gente que pedia honraria, entendeu? Isso é fato histórico. Tanto em ambos os Supremos do passado, né? E aí, eu me lembro que o Sampaio já era chevalier e a gente estava no congresso
Ele falou assim, César, esse ano você já pode ser chevalier. A gente tava no banheiro. Eu falei, Sampaio, eu não quero nem saber. Se eu posso, se eu não posso, eu quero nem saber. Não me conta, não quero. Se eu posso receber, legal, parabéns pra mim, né? Mas assim, não quero saber. E foi muito legal, porque é assim que é melhor, sabe? Infelizmente tem gente que perde, fica, sabe? E aí, eu acho feio também, né? Enfim, eu sou muito grato, eu sou muito grato ao capítulo. Eu sei que eu já falhei com o capítulo algumas vezes, como todos nós, né? Nós somos humanos, é um ambiente ali justamente pra gente crescer, né? E assim, eu sou muito grato, porque a gente vai começar a falar da história do capítulo, eu vivi muitas das gerações, né? E eu sou muito grato de ter feito parte dessa história, sabe? Assim, poxa, eu tava lá quando isso aconteceu, eu conheci tais pessoas, e a parte mais gratificante de todas, todos os meus melhores amigos hoje são da Demolei. Eu também sou assim. E assim, não é porque é panelinha. E assim, eu nunca gostei de panelinha. Assim, eu já vi panelinhas dentro da Ordem Demolei, eu achava muito chato isso, entendeu? Mas assim, eu vi que isso você vai agregando, as pessoas vão agregando, né? E vocês vão se unindo, Mas isso também é ótimo, cara, porque de certa forma é aquilo, né? Dizem que você é uma mistura das 5 pessoas que você mais convive, vamos falar dessa forma. E você ter um círculo de amizade pautado em demolês, pautado em pessoas que você sabe que tem virtudes, que tem valores, que tem um juramento igual ao seu. Cara, isso daí já é vamos falar assim, é um processo seletivo para ser amigo muito bom. Você tem uma amiga assim, claro que, como todo lugar, é feito por pessoas e tem pessoas boas, pessoas ruins, seus defeitos. Mas aqueles que ficam, aqueles que de fato você cria um vínculo, pô, são amizades diferenciais, são amizades realmente que são mais do que amizades. São transformadoras, né? A gente até brinca, né, que quando um amigo na nossa vida profana, né, é muito nosso amigo, a gente trata como irmão. Como irmão. Só que a gente já se trata como irmão normalmente. Não, então, para além da amizade, da irmandade, a gente é um amigo, não se usa muito, mas é aquele amigo do peito. Então, é muito engraçado que eu falo que... Já falei várias vezes que eu tenho muito orgulho de considerar vocês não irmãos, mas amigos de verdade. Entendeu? É isso que você tava falando. Se desse, a gente dava um abraço coletivo. Covid, né? Covid. É o Chururu. Bom, vocês estavam falando do Chevalier agora, o meu foi mais ou menos engraçado. Assim. Foi em 2015 também o seu, né? Não. Em 2015 a gente só tinha 3 anos de ordem. Eu recebi em 2008. Foi quando você era adjunto, né? Foi. Só que eu recebi no Conamês. O que rolou? A gente tava tendo uma palestra lá. Eu nem lembro sobre o que era, e tudo mais, com o nosso, até então, grande secretário da época, distrital, o Luiz Felipe. Abraço, Luiz Felipe, tá lá na Bahia. E aí, ele tava fazendo essa palestra e depois, como ele era grande secretário, ele foi entregar umas carteirinhas. Aí, o pessoal que tinha acabado de receber ébano, e eu tinha recebido o ébano mais ou menos naquela época, né? Eu tava naquela leva. Aí ele foi entregando a carteirinha de todo mundo, eu fiquei assim, por que eu não recebi? Aí eu falei, pô, cadê minha carteirinha? Ele, não, tá ali naquele saquinho, no Oriente, só ir lá pegar. Eu falei, beleza, vou atualizar antes, né? A gente ia dar pro Gustavo Vieira, o Chevalier. Que era o distrital da época. Era distrital. Só que aconteceu alguma coisa que, não dava pra gente poder... Alguém tinha esquecido o livro dele, alguma coisa assim. E aí eu meio que fiquei encarregado de buscar outro livrete, só que falaram que já tinha resolvido. Aí eu, não, beleza, então deixa quieto. Já tinha conseguido pegar outro. E não, beleza. Aí fui lá pegar minha carteirinha, tava dentro do envelope pardo. Aí eu abri, tinha 2 livretes de Chevalier, eu vi que tinha minha carteirinha. Eu peguei minha carteirinha, deixei o envelope pardo e fui embora. Aí o Luiz Felipe, ué, você não pegou? Eu falei, não peguei o que ele? O pacote todo é seu. Eu falei, não é. Eu só peguei a carteirinha. Aí ele, não, é todo seu. Pode pegar o que tá lá dentro. Aí eu raciocinei. Tá. Entendi. Pô, eu achei triste, cara. Eu achei triste. Pô, descobri assim, é triste, desculpa. Não, eu peguei a carteirinha, deixei o pacote lá onde tava e fui embora. Cara, eu tenho uma história sobre o meu Chevalier que foi um pouco engraçada. Cheguei lá, tava minha família. E alguns das minhas melhores amigas estavam lá também, que era a Mirella e a Michela. Pra mim, elas estavam lá por causa que era minha desposse, né? E eu ia passar o cargo.
E aí tudo bem, né? Normal. Aí fizeram o chevalier e tudo mais. Aí o Sampaio falou, a gente vai jantar lá, você quer ir junto? Eu vou. Só que eu deixei meus amigos e minha família pra jantar com eles. Mas olha que engraçado como é o destino, né? Naquela época eu tava solteiro, né? E aí naquela época eu conheci minha namorada que eu namorei depois, né? Foi a Letícia, e ela era PJista. E a gente namorou 2 anos, mas se não tivesse ido pra aquele jantar, eu não tinha conhecido ela. Caramba. Que engraçado, né? E a gente é amigo até hoje. A gente não namora mais, mas a gente é amigo até hoje. Ela tá morando na Irlanda. E... Que engraçado, né? E minha mãe ficou puta porque eu não fui pro jantar com ela. Eu não posso falar palavrão, né? Eu acho que o YouTube não vai cair. Aí é força de expressão. Não, mas aí... Mas sabe o que é engraçado? Eu tinha 2 jantares pra ir, um não sabia que outro foi convidado, enfim. Muda a nossa vida, né? Enfim. Sim. Então, fica aí. Pode... Não, foi basicamente isso a história que eu queria contar. Mas foi engraçado até, tipo, tinha o pessoal lá da palestra ainda, ele parou, entregou, mas eu achei legal, gostei, fiquei feliz. Mas então, a gente vai fazer mais um podcast para poder falar sobre a história do capítulo CDE de forma cronológica. A gente conversou a história de cada um. Então... Trajetória assim, resumida. Resumida. Mas então... É isso, agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado, Davi, Felipe. Eu que agradeço o convite, maravilhoso. César. Sobre a companhia. Pô, isso aqui só foi uma introdução, porque é tanta treta. É muita história e treta. Acompanhe os próximos episódios, gente. Esse daqui é de introdução. Se isso aparecer o próximo é de treta, hein? O próximo é o que viraliza, hein? Não vou conduzir esse. Mas então é isso, muito gente. Muito ditoso encontrá-los. Muito triste deixá-los. Data Vênia. Um abraço, Data Vênia. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse episódio. Quem ficou até o final e tudo mais. Vão ter cortes também. Quem assiste só pelos cortes também é válido. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Se inscrever no canal, nos acompanhar pelas redes sociais. Aperta o botão de curtir. YouTube, TikTok, Instagram, @DemoleAlumineDF. É isso e até mais.